E aí, pessoal, tudo bem? Essa minha oitava MD10 eu ganhei as sete primeiras, eu tava num baita cagaço de jogar a oitava, e eis que veio a minha primeira derrota. Quando a gente ganha muitas seguidas, dá medo de jogar, dá medo de jogar. Vamos lá, vamos analisar o que aconteceu aqui. Eu tô aqui de Gazelle, tô tomando um rage absurdo, e vamos analisar esse momento da partida. A gente perdeu o ativador até aí, tudo bem, tá tudo sob controle. A gente tem. Eles tiveram mais kills, 6 contra 2, mas você vê que apesar dos 6 contra 2 aqui, a gente mantém o mesmo número de torres, a gente tem um XP muito próximo. E isso daqui não é nada que não dê para segurar, mas aí nós temos uns detalhes. E assim, eu fui muito responsabilizado por ser o culpado por essa derrota, mas vamos analisar um momento importante dessa partida. Esse momento é crucial. Porque o time adversário ele pegou o nível 10, a Azaluz ela já deu TP, ela já subiu para cá, e aí a gente tem o Kael subindo. No momento em que o Kael sobe, seria o momento em que essa Tracer ela poderia ir atrás dele, usando teleportes, colocá-la na área do dano e atrasar a chegada do Kael. Mas aí ela fica na lane, e aí ela não percebe que o CT pegou este talento. Então o que vai acontecer? Quando você estiver num mapa em que você tem duas lanes muito distantes e que você tem um evento acontecendo num lugar muito afastado, você tem que tomar muito cuidado quando você fica na lane por conta de XP ou de qualquer outra coisa, com heróis que têm movimentação rápida pelo mapa. Então a gente tem Faustad, a gente tem Azaluz, a gente tem Derraka. Dependendo da Morales, do ult que ela tiver e dependendo do ult que o CTE pegar. E Illidan também é um caso que ele pode atravessar boa parte do mapa, dependendo do nível, ele atravessa o mapa inteiro. E o que vai acontecer? O CT ele vai ultar e ele vai anular completamente essa Tracer no jogo. Então aqui em cima a gente já perdeu um Arthas, dado o push é uma coisa muito natural, dado ao tamanho da wave e a maneira como o push estava acontecendo. E aí quando o Kael está prestes a chegar, a Tracer ela começa a subir, e aí eis que, sim, o CT ele ulta, cai aqui no meio, e aí as coisas complicam bastante para o nosso time. Aliado a isso, a gente tem do nosso lado um único healer, um único suporte, aliás, um único possível suporte. E aqui a gente tem uma trait de dano, outra trait de dano, uma trait que vai aumentar o dano, na verdade, porque ele vai aumentar os ataques básicos que estão dando ataque. E uma ofensiva de 7 estrelas, que é uma ult de dano. Ou seja, o meu time ele está completamente sem cura. E olha quem a gente tem aqui: Gul'dan e uma Tracer papel. E um Arthas que tem pouca cura e que depende muito disso. O Arthas não é um tanque, não tem alta regeneração, ele é mais controle de mapa e ele não consegue regenerar a vida, a não ser que ele tenha um suporte. Tenso, tenso, muito tenso. É proibido monge pegar trait de dano? Não. Mas aqui a gente tem uma Azaluz que tem um potencial de cura muito grande. Então não é prudente, não é prudente que você vá por uma build dessa numa situação como essa. Bom, no momento desse, os jogadores eles começam a tiltar e começam a procurar alguém para culpar e começam a dizer GG, vou ficar base, e isso só piora, porque vamos analisar friamente isso. Mesmo que o time tenha matado todo mundo, eles não vão conseguir com essa wave derrubar também esse muro, eles não vão conseguir levar muito mais do que isso, e essa partida dá perfeitamente para virar. Não é uma partida impossível de virar. Com esse monge vai ser complicado, mas dá. Nessas horas, o que menos adianta? O que menos adianta é perder tempo. Eu tô falando isso pra mim, tá? É uma lição que serve pra mim, porque eu sempre fiz e ainda faço. Eu tenho lutado contra isso pra parar de fazer. Mas não adianta ficar digitando, teclando quem é que foi, quem jogou errado, quem fez errado, quem poderia ter feito. E eu tive que aguentar boa parte da, aliás, toda a partida, de gente dizendo que o meu pick foi errado, que minha ult foi errada e que uma série de coisas foram erradas. E na verdade estava todo mundo tão
condicionado a culpar o Gaslow e o pique e o talento do Gaslow, que não perceberam sequer que eles não tinham cura. O meu time estava jogando com um monge de dano no time e não percebeu que não tinham cura, e eles contavam ainda com a cura do suporte, sendo que a única cura que ele tinha era do W, do talento dele, de cura que curou minimamente, caso você não build esse talento. Então, a lição aprendida aqui, na verdade, é que quando você cai num time que não tem o herói que você gostaria que fosse, quando tem um herói que você não gosta, ou quando o healer, o único healer, pega uma trade que não deveria ter pego, no caso do monge, cara, suas chances de ganhar diminuíram muito, diminuíram absurdamente. Mas é impossível de ganhar? Não. Naquela situação em que a gente estava, por incrível que pareça, sem healer que a gente tivesse, a gente tinha um time de gank. E o time adversário, caso ele se dividisse em, por exemplo, um trio e uma dupla, o meu time poderia localizar o trio ou a dupla e conseguir kills. E ao conseguir esses kills, ao invés de fazer campo de mercenário e esperar os caras ressuscitarem, eles poderiam ir atrás dos outros que sobraram. E conseguindo manter 2 ou 3 ou 1 sempre morto da equipe do time adversário, você aumentaria a chance de ganhar uma TF sem precisar de tanta cura. Mas aí o time ele teria que se tornar um time de gank. O que eu estou querendo dizer é que, assim, por mais improvável que a vitória seja, a chance existe e ela diminui muito quando o time para ficar digitando e culpando e reclamando do outro. Tô falando isso pra mim porque, assim, eu jogo dessa forma desde que eu me conheço, mas eu tenho investido muito, eu tenho tentado muito mudar, e é incrível como em alguns casos a gente consegue, quando fica todo mundo quieto, concentrado, jogando, apesar das dificuldades, a gente ainda consegue ganhar. Um, e tiltar, achar que o negócio está perdido, faz com que você entregue os pontos e você perca a oportunidade de explorar erros que a equipe adversária também comete. Muito. Quem aqui nunca olhou o time adversário e falou: Nossa, tem um cara ruim do lado de lá e os caras estão fazendo cagada do lado de lá e o healer pegou dano, e aí você começa a ficar. Por excesso de confiança, você decide fazer um campo de mercenário sozinho, você decide puxar uma lane sozinho, ou você tenta um x1 porque você tem uma diferença de XP enorme e uma morte no momento errado faz com que o time de lá se reorganize, recupere a vantagem, assuma o controle da partida e ganhe o jogo. Isso acontece o tempo inteiro nesse jogo. Às vezes está só o seu core, o time adversário ainda tem 6 torres e você consegue virar com uma TF no nível 20. O que não adianta é ficar reclamando ao invés de jogar. Isso realmente não adianta. Bom, lessons learned. Espero que seja útil e a gente se vê na próxima.